Eu fui casada com esse meu marido por 7 anos. E ele sempre trabalhou viajando muito. A empresa onde ele trabalha acabava mandando ele para várias viagens no decorrer do mês. Só que desde que eu conheci ele, ele já tinha esse emprego. Então, para mim foi mais fácil ele aceitar, me adaptar, porque quando eu conheci ele já trabalhava com isso, já fazia essas viagens. Ok, namoramos, nos casamos e ele costumava viajar pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Só que ele nunca foi passar muito tempo fora. Ele passava assim coisa de 4 dias no máximo fora. Ok, gente, até aí tudo bem. Nós ficamos juntos ali por 7 anos. E assim, muita gente falava pra mim, olha, esse negócio dele fazer viagem, isso é muito estranho, porque ele pode arrumar outras mulheres pra lá e tal. E é claro, eu ficava com aquilo na minha cabeça, mas eu nunca tinha pego nada. Eu olhava o celular dele, ele sempre deixava o celular dele jogado pela casa. Toda vez que eu ligava, quando ele tava viajando, toda vez que eu ligava, ele sempre atendia, às vezes atendia por chamada de vídeo. Então eu ainda não tinha pegado nenhum motivo que me fizesse desconfiar dele, porque parecia tudo tranquilo. As pessoas falavam pra mim que era pra eu ficar de olho e eu realmente ficava de olho, mas ele nunca tinha me dado nenhum motivo pra desconfiar. Sempre parecia uma pessoa correta, sempre parecia uma pessoa direita. Pois bem, até quando a gente tava ali com mais ou menos esses 7 anos de relacionamento, um dia eu tava ali em casa fazendo as minhas coisas, até que eu recebi uma ligação de uma amiga minha que morava em outro estado, que eu não vi inclusive há muito tempo ela. Ela já tinha se mudado há bastante tempo, mas a gente tinha ali o WhatsApp, o telefone uma da outra. E aí ela me ligou. Quando eu atendi o telefone, ela começou a falar, ai amiga, eu sinto muito tudo, poxa, que pena que isso aconteceu, se tiver precisando de alguma coisa me avisa e tal. E ela falou essas coisas e eu não entendendo nada. Até que eu parei e falei assim, mas o que tu tá falando? Aí ela falou assim, eu acabei de ver aqui a notícia de que o teu marido faleceu. Como foi que aconteceu? Tudo. Como assim meu marido faleceu? Nessa época meu marido tava viajando. Eu falei, como assim meu marido faleceu? Eu não tô nem sabendo de nada. Aí ela, não, porque eu vi aqui uma pessoa compartilhar a foto dele de luto e tudo. E aí eu te liguei pra dar os meus pêsames. Aí eu falei assim, menina, ele tá viajando. Falei com ele tem 20 minutos, ele não tá morto não. Aí ela falou assim, peraí que eu vou te mandar. Nisso ela me mandou um print que ela bateu de uma página do Facebook de uma mulher que tinha compartilhado a foto do meu marido, dizendo luto, tava em preto e branco, luto e tal, pelo fulano, não sei o quê. Ela falou assim, eu vi essa moça aqui compartilhar, achei que fosse amiga de vocês e tudo, e pensei que ele tinha morrido. Eu olhei e falei, cara, eu nem conheço essa mulher, mas vou mandar uma mensagem pra ela pra perguntar por que ela tá compartilhando essa foto. Nisso eu mandei uma mensagem pra ela no Facebook, me apresentei e falei, oi, eu sou a esposa do fulano de tal, por que você tá compartilhando a foto dele? Ele não morreu, não, e tudo. E aí na hora ela me respondeu, falou assim, como assim você é a esposa dele? Aí eu falei, sim, eu sou a esposa dele, ele não morreu, ele tá vivo, falei com ele ainda há pouco, porque eu cheguei a ligar pra ele só pra confirmar, né, que ele tava vivo. Falei com ele há pouco e ele tá vivíssimo da Silva. Aí ela falou assim, mas ele era meu namorado, a gente tava namorando há 1 ano e eu acabei de receber a notícia de que ele tinha morrido. Aí eu fiquei, como é que é? Nisso, gente, eu troquei o WhatsApp lá com ela, mandou fotos deles dois juntos, prints de conversa, inclusive a conversa onde falavam pra ela que ele tinha morrido e tudo. E aí eu falei pra ela, olha, mandei as minhas fotos, falei que a gente era casada há 7 anos, tudo que ele não estava morto. E aí ela falou que queria vir até a minha cidade pra conversar comigo, pra entender essa situação, porque ela ligava pro celular dele e ninguém atendia. E aí eu falei que ela podia vir. E aí, como ela morava nesse estado, dava pra vir de carro, só que de carro era 4 horas de tempo, mas mesmo assim ela falou que queria vir. E é óbvio, eu não falei nada pra ele, né, porque eu queria entender aquela situação, porque daria tempo certinho dele mentir ali tudo, então eu não falei nada. E dava justamente certo que no dia seguinte ele já ia voltar pra casa. Então ela veio. Ela chegou aqui no mesmo dia que ele. Ela só chegou na minha casa, tipo, uma questão de 1 hora antes, que foi suficiente pra gente conversar, pra ela me mostrar todas as fotos e tudo. Aí ela ficou na minha casa. Quando ele chegou, ele deu de cara comigo e com ela. Gente, ele ficou branco, pálido, quase que ele cai duro no chão quando ele viu ela na nossa casa. E na hora que ela viu ele, ela começou a chorar, se desesperou, foi pra cima dele, xingou ele de todos os nomes, falou como é que ele tinha coragem de ter feito aquilo com ela. E ele não sabia nem o que falar, porque ele não sabia se desculpava com ela, se desculpava comigo, se explicava a tal morte dele. Gente, sei que no final de tudo, ele foi falar, ele teve que confessar, não tinha muito o que fazer, né? Porque ele nem sequer atendia o telefone dela, então não dava nem pra dizer que era mentira. E aí, ele foi falar que ele estava realmente casado comigo há todos esses anos, tudo, que eu era a esposa oficial dele, que nós éramos casados, cartório e tudo, e que ele tinha se passado por outra pessoa que tinha avisado ela que ele tinha morrido, porque ele queria terminar o relacionamento com ela. Ele não queria que ela soubesse que ele era casado, não queria que ela fosse atrás, não queria que ela investigasse nada. Então a brilhante ideia que passou na cabeça dele era fingir pra ela que ele estava morto, pra que ela nunca fosse atrás de nada. Gente, vocês acreditam na loucura? De acordo com que ele ia contando as coisas, eu ficava, eu não acredito. Em que mundo que ele achou que esse plano ia dar certo? Em que mundo que ele achou... Será que ele não pensou que talvez ela fosse querer ir no velório? Que ela fosse querer procurar a família, se apresentar? Falei, meu Deus do céu,
além de traidor, ainda é burro. Em que mundo que essa história daria certo? Gente, a menina ficou arrasada, eu nem consegui sentir raiva dela nem nada, porque ela foi tão enganada quanto eu. Só que no caso dela, ela chegou a receber notícia da morte dele. Então ela tava muito triste, ela tava muito arrasada. Eu tive que acalmar a menina porque ela tava muito nervosa. Claro, depois ela acabou indo embora, falou que realmente nunca mais queria nem saber dele. E eu e ele chegou o nosso momento de ter a nossa conversa. Claro que ele tentou pedir desculpas, tudo isso que me amava, que nunca mais ia fazer, mas gente, além dele ter me traído, além dele ter inventado toda essa história de que tinha morrido e tudo, eu nunca mais conseguiria confiar nele em toda a minha vida. Então é óbvio que eu terminei com ele, me separei, mandei ele embora. E a gente acabou se separando, se divorciando mesmo. E ele foi seguir a vida dele pra lá e eu tô seguindo a minha pra cá. Claro que eu sofri muito, não foi um término fácil. É claro que eu fiquei muito triste, que eu fiquei magoada, que eu fiquei chateada. Mas assim, só de saber que a pessoa teve coragem de mentir dessa forma, sabe Deus, o que mais ela teria coragem de mentir mais na frente, né? Mas enfim.